Famílias da macro-região comemoram a liberação da venda de produtos à base de cannabis nas farmácias. Atualmente, pacientes precisam enfrentar burocracia para conseguir importar a substância. Há 6 anos, o João, que é da cidade de São Carlos, faz uso do canabidiol, uma substância extraída da maconha. O jovem de 13 anos tinha crises convulsivas todos os dias, mas com o uso da substância a situação está controlada. Antes o João vivia numa cama, não andava, não falava, vivia tendo crises 24 horas e hoje não. Hoje ele consegue ter uma vida normal como de qualquer criança. A família do jovem conseguiu ter acesso ao canabidiol depois de entrar na justiça, já que a substância custa caro e precisa ser importada. Hoje o produto é custeado pelo Estado. A Flávia é mãe de um paciente de Ribeirão Preto que faz uso do óleo da cannabis. O filho dela tem 4 anos e sofre com autismo. Ela conta que o menino era irritado, agressivo, não falava e também não tinha nenhuma interação social. Porém, há mais de um ano ele passou a fazer uso da substância que é importada e as mudanças foram surpreendentes. A irritabilidade cessou, sono regular, seletividade alimentar zerada, os transtornos sensoriais, que eram muito graves, estão estabilizados. Pela nova resolução da Anvisa, médicos poderão prescrever produtos à base de maconha que agora serão comercializados em farmácias e drogarias do Brasil. Porém, a venda será controlada por meio de receituário. Um dos principais ativos da planta, o THC, que altera funções cerebrais, terá uma regulação específica. Produtos com menos de 0,2% de THC na fórmula poderão ser prescritos a pacientes em geral. Mas quando for superior a 0,2%, a substância fica restrita aos casos de doentes que estejam em fase terminal. A produção também será fiscalizada pela Anvisa e os laboratórios terão que importar o extrato da planta. André Costa para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região. Formando opinião, em Ribeirão Preto está o médico especialista em cannabis, Joaquim Daniel Silva. Em Araraquara, o neurologista César Minelli. E em Franca, o presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, Marlo Russo. Vamos começar por Ribeirão Preto, médico especialista em cannabis, o doutor Joaquim Daniel Silva. Doutor, para a gente entender, nós tivemos uma liberação que não é uma liberação, quer dizer, ficou meio termo. Aquilo que o governo federal deixou fazer, meio contragosto com aquilo que a sociedade civil quer. Vai mudar alguma coisa nos tratamentos já feitos ou que poderão ser feitos adiante? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Olha, eu me sinto otimista com essa nova resolução, tá? A gente tem que lembrar que aconteceram 2 consultas públicas. Uma referente ao plantio, que foi negado. Então, eu, como toda a comunidade médica, os pacientes, os militantes, estão se sentindo muito frustrados, né, por essa resolução de ter sido negado o plantio no Brasil. Contudo, a outra pauta, que foi a simplificação da medicação, do registro, melhor dizendo, foi um bom avanço, tá? Aquém do que precisamos, porém foi um avanço. O que nós temos hoje, que no momento que eu consulto o paciente, eu tenho que solicitar uma liberação individual, eu tenho que justificar para a Anvisa porque aquele paciente precisa da medicação. Entre essa consulta e a liberação, para o paciente posteriormente poder importar, leva por volta de 2 meses ou mais. Eu já tive uma situação que entre minha consulta e a liberação, o paciente foi a óbito. Então, diminuir essa burocracia é um ponto muito positivo. A partir dessa resolução, quando entrar em vigor, o paciente vai poder sair do consultório com a receita e buscar na farmácia já a medicação, iniciar o tratamento e mantém o sigilo de informações entre o médico e o paciente. Né? Então, eu vejo com bons olhos. Contudo, há muitos poréns aí. Se essa medicação realmente terá um preço mais acessível ao paciente, que esse é um grande problema que nós temos hoje, né? A medicação é pouco acessível à maioria da população. Teoricamente, pensar em dinamismo de mercado, a gente reflete que essas farmácias, podendo importar, afinal de contas não vai ser produzido aqui, o substrato, se pela concorrência isso vai diminuir, o fato de poderem comprar com uma quantidade maior vai diminuir o preço para o paciente, acho que na prática só que nós vamos conseguir avaliar isso. Então eu estou otimista sim, porque pelo primeiro momento nós temos um órgão estatal
registrando uma medicação que, na verdade, não entrou como medicação, foi realizado uma nova categoria, então produtos derivados de cannabis, contudo já é um grande avanço, né? Não foi registrado como medicamento, mas abriu-se uma categoria e com isso eu acho que outras situações poderão ser mais facilmente dialogadas, até com outros departamentos do governo. Muito bem lembrado. Vou agora até Araraquara, neurologista César Mineri. Para o senhor, cannabis vai ajudar, não vai ajudar? Na sua cidade já tem exemplos positivos quanto ao uso, à necessidade deste medicamento? Muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas médicos. Sem dúvida, isso vai ajudar muito pessoas, principalmente com crises epiléticas refratárias, pessoas que já usaram vários medicamentos e não conseguiram o controle da crise. Isso principalmente ocorre em crianças e adolescentes com síndrome de Dravet, o síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, que são epilepsias de difícil controle, que a pessoa tem várias crises durante o dia, várias crises na semana. Isso até afeta o desenvolvimento neuropsicomotor da criança e às vezes ocorre até uma involução. A criança já consegue falar, andar, mas quando essas crises começam, ela acaba perdendo o que ela já adquiriu. E nós temos sim exemplo de duas pessoas que nós acompanhamos, que eram pessoas que tinham crises totalmente fora de controle e que quando começou, através de toda essa burocracia, o uso do canabidiol, hoje houve uma remissão praticamente de todas as crises e não melhorou não só a qualidade de vida do paciente, mas também da família, do cuidador desses pacientes. Eu vou a Franca agora, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, Marlo Russo. Para a gente entender, doutor, família que se sentir meio constrangida pelo governo federal quanto à necessidade do canabidiol, tem alguma coisa a fazer? Tem aonde ainda recorrer? Ou o que foi definido esta semana está definido? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Olha, nós precisamos ver nessa decisão da Anvisa, primeiro, é o que não foi permitido. É um serviço importante prestar para a população a informação do que não está permitido. Que o plantio não está permitido, a manipulação não está permitido, a produção caseira não está permitido, a produção artesanal ou por associações também não está permitido. O que a agência permitiu foi um registro, como já foi falado antes de mim, um registro, a possibilidade de registro de medicamentos com esses produtos canabinoides. Então, quem obteve decisões para entrega pelo SUS, decisões para produção própria, ou quem não teve acesso a esses medicamentos, continua na mesma situação por enquanto. Os efeitos dessa autorização, dessa resolução que vai ser publicada ainda, somente começarão a ser sentidos provavelmente no primeiro semestre, no final do primeiro semestre ou começo do segundo semestre do ano que vem, com o registro dos primeiros medicamentos. Então, quem tem necessidade urgente, quem está ainda desassistido, tem que buscar judicialmente a concessão de uma decisão que autorize ou a compra ou a importação pessoal ou a produção própria. Volta a Ribeirão Preto, médico especialista em cannabis, Joaquim Daniel Silva. Doutor, para a gente entender, por exemplo, a pessoa tem crises neurológicas, uma atrás da outra, ou um número excessivo durante um dia. Passa a usar o canabidiol e isso arrefece, vai diminuindo e podendo chegar lá na frente, ter um número mais ínfimo de crises. O que acontece no cérebro humano para que isso vá diminuindo com o efeito do canabidiol? Olha, vamos colocar assim os fitocannabinoides, porque o mérito não é só do canabidiol,
Por mais que seja nosso ponto principal de pesquisa, até pelo nível de segurança dele, mas nós já sabemos, isso é extremamente importante, até como argumento para refletir se realmente o autocultivo não é algo importante para o nosso país, que quando eu utilizo todos os fitocannabinoides, ou seja, todos os constituintes da planta, eu tenho uma eficácia maior. Então eu digo isso porque nós temos, você, eu, todos os vertebrados, temos um sistema que nós só descobrimos por conta das pesquisas na maconha. Ao contrário, nem sabíamos disso. Esse sistema ele é responsável pela homeostase, equilíbrio, basicamente. É como se o nosso corpo já tivesse que ele tem, literalmente, uma autorregulação. E quando há um desequilíbrio entre dois neurotransmissores, né, ou duas células, que de uma forma bem básica é a questão da epilepsia, né? A gente tem um foco, tem uma célula hiperexcitada. Então, quando existe esse desequilíbrio, uma estrutura chamada anandamida, ela é liberada na fenda sináptica e ela tem uma comunicação retrógrada que basicamente ela melhora a comunicação entre as células. De uma forma bem básica, nós temos um processo de autorregulação através da anandamida e a maconha estimula que esse sistema seja mais eficaz. Essa anandamida vai conseguir trabalhar por mais tempo. Isso entre outras ações. Nós também temos ações de diversos receptores, serotonérgicos, vaniloides, mas enfim, de uma forma bem clara e que assim que eu ajudo os meus pacientes a entenderem, eu diria que os fitocannabinoides não tratam a doença, eles tratam a pessoa, tá? Ele estimula que o nosso corpo consiga se equilibrar. Ou seja, em vez de fazer o que o homem acha que deve ser feito em tal receptor, em tal neurotransmissor, ele auxilia que o nosso corpo faça bem o que ele já sabe fazer. Ele melhora a funcionalidade desse órgão. É por isso que a gente está vendo uma mesma planta sendo benéfica para diversos tipos de patologias, né? Então, de uma forma bem resumida, é isso que eu posso te passar. Que nós temos como patologias, né? Se desenvolve com um desequilíbrio entre neurotransmissores. Os fitocannabinoides estimulam que nós entremos numa autorregulação, em outras palavras, homeostase. Gostaria de entender, eu acho que qualquer cientista, né, qualquer especialista, afinal de contas, o que é o corpo humano para ter tantos jeitos para ser tratado e tantas ligações, correlações, a gente fica se perguntando quem, afinal de contas, somos nós. Uma encrenca para a gente pensar, graças à ciência, que a gente vai descobrindo tanta coisa como o senhor acabou de demonstrar. O nosso corpo ainda continua sendo baita desconhecido. Deixa eu voltar a Araraquara, neurologista César Minelli, para a gente entender. Cabeça nossa de cada dia tem lá um jeito de funcionar de um para outro, de outro para um. Por isso que é importante a gente saber também até onde vai o canabidiol para um, até onde vai para outro. Sim, é importantíssimo nós sabermos quais são os efeitos em diferentes pessoas, em diferentes grupos populacionais com diferenças de diferentes doenças. Por isso que é fundamental a realização de estudos com boa metodologia científica, com estudo da eficácia, da eficiência, dos efeitos colaterais, que seja obedecido às fases de todos os estudos para aprovação do medicamento. Lembrando que um medicamento, para ele ser aprovado, ele tem que passar pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3 e pode ser aprovado já na fase 3 e depois é liberado para a população por estudos da fase 4, quando você coloca várias pessoas para estudar os efeitos de determinado medicamento. No caso do medicamento que nós estamos discutindo em questão agora, vamos lembrar que ele, além de ter efeito para crises convulsivas refratárias, tem uma boa evidência na literatura também para melhora de espasticidade na esclerose múltipla,
dor crônica, dores intratáveis e também náuseas e vômitos em pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia. E é importante que esses estudos sejam realizados para ver qual o grupo populacional e qual os sintomas que vão melhorar com esse medicamento, com essa droga, porque pode ser que para algumas situações, algumas pessoas não serão beneficiadas, os efeitos colaterais vão ser muito grandes. Vamos lembrar que nós tivemos um recente exemplo da famosa pílula do câncer, né, a fosfetanolamida, que foi uma comoção nacional, foi parar até no Supremo essa droga ser liberada ou não, era obrigatório a produção dessa droga, e depois que foi feito um estudo bem feito pelo INCA, mostrou que essa droga não mostrou resultado nenhum. Então, nós esperamos que esse medicamento em questão que nós estamos debatendo seja submetido, continue sendo submetido aos mesmos critérios metodológicos de estudos científicos. Voa Franca agora, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, Marlo Russo. Doutor, aquela divisão na Anvisa ficou muito claro que foi uma divisão política. Um do lado, dois do outro, o pau rolou daqui, rolou dali, o governo tentou interferir, o ministro veio também com a ladainha toda, afinal de contas passou lá com todas as limitações. Agora, a família que se sentir limitada no uso do canabidiol, pode ir ao Supremo, pode ir à ONU, pode ir aonde agora? Olha, o direito de ingressar com a ação judicial no Brasil, todos têm. Quem se sentir prejudicado de alguma forma, achar que a resolução que vai ser publicada ainda não atende os seus interesses ou suas necessidades, ela pode buscar o Poder Judiciário através de um advogado, seu advogado, e buscar a solução para o seu problema. Como eu disse, nós estamos no início dessa nova fase. Realmente há uma resistência muito grande, há todo um estigma em cima da planta, da cannabis, da maconha. Então, nós estamos no início de uma nova fase. Esperamos que outros passos na direção da liberação de mais medicamentos ou de uma facilitação do acesso a esses medicamentos. Mas quem se sentir prejudicado, quem achar que seus interesses não estão atendidos, que tem necessidade de outra forma de medicamento, ou de matéria-prima, ou do que for para satisfazer suas necessidades de saúde, que busque o judiciário, se não conseguir administrativamente junto à própria Anvisa. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, conversar com o médico especialista em cannabis, o doutor Joaquim Daniel Silva, para matar a curiosidade e tirar uma dúvida. Vamos lá. Doutor, fumar maconha nem pensar, porque cria problemas de tudo quanto é lado. E é uma coisa que, inclusive, é crime. Então. Dá para se debater uma porção de coisas. E qual é a diferença entre fumar maconha e usar o canabidiol, ou, como o senhor explicou, outras variantes que vêm da maconha? Isso é muito confundido e a gente tem que entender e deixar bem salientado para a população que o uso adulto, o uso recreativo é uma pauta, é um assunto. O uso medicinal é outro, tá? Então, primeiro, ninguém vai utilizar a cannabis fumada. Se fosse prescrito, seria vaporizado. Contudo, a nossa Anvisa não liberou esse arsenal terapêutico, tá? Então, poderia ser terapêutico vaporizar a cannabis em algumas situações, em vários países isso acontece, tá? Mas para patologias com crise aguda, né? Aí seria interessante, porque eu consigo, por absorção alveolar, chegar com um pico de medicação, uma absorção rápida e uma quantidade elevada. Contudo, isso não é possível, tá? Hoje nós não temos como fazer esse tipo de prescrição. O fumar a maconha não seria indicado porque forma alcatrão, né? Então, a gente não pode prescrever algo que, em contrapartida, sabidamente vai fazer um malefício ali, o uso a longo prazo. E tem outra situação. É importante, se eu estou tratando uma patologia crônica, eu preciso manter uma quantidade mínima de medicação na minha corrente sanguínea. É fácil a gente entender isso.
Se eu tenho pressão alta, por exemplo, eu tenho pressão alta 24 horas por dia. Quando uma pessoa vaporiza a cannabis, essa medicação, esse pico alto de concentração, fica de 40 minutos a no máximo 2 horas. Então, se eu tenho pressão alta, eu não posso tomar um remédio que vai controlar minha pressão só por 2 horas. Entende? Eu preciso manter um nível basal de medicação. E para isso, a administração via oral é uma excelente forma, né? Nós temos um controle muito bom. Fazendo via oral, nós temos já a questão de absorção, na verdade faz sublingual principalmente, mas existem outras formas, né? A nossa Anvisa nos permitiu nasal, justamente para que não tenhamos que usar o vaporizador, então é uma forma de ataque interessante, e o via oral mesmo, né? Então, fumar maconha não é tratamento. Tratamento é você passar com o médico, ele vai definir se vale a pena o tratamento. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o médico especialista em cannabis Joaquim Daniel Silva. Em Araraquara, o neurologista César Minelli. E em Franca, o presidente da Comissão de Direito Médico da OAB, Marlo Russo. Confetou. O que muda para a ciência com a presença do canabidiol? Ouviu atentamente que não é para fumar, mas se você usar o spray, aquela coisa toda, pode. 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 E deve. Na verdade, a essência da medicina é aliviar o sofrimento humano. Isso vem de Hipócrates, o pai da medicina. Ele sentenciou, não há doenças, há doentes. Cada doente tem a sua verdade. E essa busca da verdade é que acaba justificando a mudança, porque as mudanças. Porque em ciência, como dizia Karl Popper, toda a verdade é sempre provisória. Mas como o artista, através da arte, chega sempre antes do que o cientista, na sociedade do conhecimento, a conhecer a verdade integral toda, embora ela seja muito fragmentada, eu fui encontrar em Pablo Picasso, o gênio espanhol, uma realidade para iluminar essa discussão. Um epigrama claro. Quando ele diz o seguinte: se existe apenas uma verdade, como é possível pintar 100 telas, 100 telas sobre o mesmo tema? Como é possível pintar, em busca da verdade, 100 telas sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, porque a verdade é fragmentária, ela tem parte e vai modificando conforme o tempo. Na obra O Sentido Trágico da Vida, o reitor da Universidade de Salamanca, Miguel de Unamuno, ele diz que o mundo ouviu a pergunta mais importante que já houve. Foi aquela que Pôncio Pilatos fez a Jesus Cristo. O que é a verdade? Jesus Cristo não respondeu. Exatamente por isso. O que é a verdade? Se ele não conseguiu responder, ninguém pode responder o que é, porque ela modifica conforme o tempo e conforme a necessidade, como a imposição da ciência econômica, do próprio mercado. Na verdade, nós não devemos nos conectar com moralismo, com preconceito, com convenção. A inteligência do ser humano, ela é diretamente proporcional à capacidade que esse ser humano tem de se libertar das convenções, dos preconceitos e de toda forma de moralismo. Tanto que o poeta, o filósofo austríaco e alemão, ao mesmo tempo, Friedrich Nietzsche, ele dizia no livro Aurora que só os imorais falam imoral. O que era imoral ontem é convenção no dia de hoje, é regra no dia de hoje. Então, conectar-se com a realidade é fazer o funeral dos moralismos que existem todos de maneira clara por aí. Mas eu fui me inspirar no lema das principais universidades do mundo. Qual é o lema da Universidade de São Paulo, uma das mais importantes do mundo? Ciência vinces, vencerás pela ciência. Vencerás pela ciência. De Oxford,
uma universidade que na origem foi agostiniana. Todas as grandes universidades iniciais da Europa foram universidades católicas. Dominus illuminatio mea, o Senhor é minha luz. Oxford é um município, uma cidadezinha ao lado de Londres, como Brodowski, Jardinópolis, ao lado de Ribeirão Preto. Aliás, a proporção é muito maior, mas, no entanto, Oxford foi o centro que produziu todos os primeiros ministros do Reino Unido até hoje. Todos, nenhum de Cambridge, todos de Oxford. Portanto, com os neurônios, Oxford manda em Londres. Qual é o de Berkeley? Ser é ser notado. Qual é o de Harvard? Uma das mais importantes universidades do mundo, se não for a mais importante, Roberto. Veritas. Veritas em latim, português, verdade. A busca constante da verdade faz com que ela, sendo menos provisória, mostra que a medicina, como toda a ciência, atua no sentido de elevar o senso humano. E a medicina, mais do que nunca, de aliviar o sofrimento e a dor. A dor que é sempre a sinceridade da doença. Doença sincera dói, se manifesta. Agora, doença traiçoeira, como a gente conhece de leitura, por exemplo, diabetes, a hipertensão não dói nada. Mas ela é traiçoeira e te mata com um único golpe. Agora, quando a dor, ela é híbrida. Alges em grego é dor. Analgésico é o que tira a dor. Então, a dor de agonia leva à morte. Mas a dor de parto, no extremo oposto, leva à vida. São posições completamente extremas que mostram que nós temos que nos inspirar nesta realidade, sempre em busca da verdade, porque ela deve ser colocada provisoriamente, constantemente modificada, a serviço do ser humano, do progresso das ciências, mas ela sempre chega primeira através da arte, do artista. Ele chega antes, mostrando que muitas vezes o artista genial chega antes do que o cientista, que muitas vezes nessa corrida chega depois e chega mesmo como retardatário. Retardatário, porque chegou depois em busca da verdade, que é aquilo que Harvard quer. Verdade de hoje pode não ser a mesma de hoje, de ontem. Assim como o receituário de um médico sobre um assunto, sobre uma doença, para tratar uma doença, não pode ser o mesmo receituário do passado. Quando se trata do canabidiol, é claro que cannabis sativa, o nome científico, de onde sai o canabidiol e o THC, tetrahidrocarbonato, aí tem um nome complicado, é realmente uma maneira clara e insofismável de se tratar aliviando a doença do ser humano. Não há doenças, há doentes. Obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Roberto. Bom fim de semana para você também. Obrigado. Obrigado, viu?